Contratar um motorista idoso para trabalhar numa empresa de ônibus coletivo ou rodoviário, sim ou não? E por que sim ou por que não? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. De um lado, existem as pessoas que defendem que motoristas idosos devem sim ser inseridos no mercado de trabalho, tanto no transporte urbano quanto rodoviário de passageiros, devido à maior experiência deles. No caso de um motorista idoso que já dirige há muitos anos, ele provavelmente tem um alto nível de experiência que faz com que as viagens com ele se tornem mais seguras para quem viaja. Por outro lado, existem outras pessoas que dizem que um motorista idoso não deve trabalhar com ônibus a partir de certa idade, porque dependendo da idade do motorista e de outras condições, a visão do motorista, os reflexos, etc., podem estar um tanto mais comprometidos, o que poderia fazer com que as viagens não sejam tão seguras assim com um motorista como esse, o que poderia comprometer seriamente a segurança das viagens. Mas então, qual dos dois lados está certo? Um ou outro? É sobre isso que nós vamos começar a falar a partir de agora. Por um lado, existe sim uma preocupação válida por parte das pessoas a respeito do motorista idoso que pode sim, talvez, ter ali a sua visão ou os reflexos comprometidos. Mas, por outro lado, um motorista idoso, se ele já trabalha há algum tempo com ônibus, ele tem sim uma experiência que não deve ser descartada apenas por causa da idade. Aqui nós temos a imagem de um motorista mais jovem, e eu estou usando aqui essa imagem para mostrar o seguinte. Muitos motoristas idosos, apesar da idade, eles conseguem dirigir tão bem quanto um motorista mais jovem ou até melhor do que um motorista de menos idade. Inclusive, existe um mito por parte de alguns passageiros de que motoristas mais idosos necessariamente são mais lentos do que motoristas mais jovens, o que nem sempre é verdade. Eu mesmo já tive algumas experiências em que eu viajei em ônibus rodoviários com motoristas mais idosos a bordo e eles surpreendentemente conseguiram ser mais ágeis do que motoristas mais jovens como esse. Lembrando que agilidade é diferente de pressa. Não estamos falando aqui de pressa, como por exemplo fazer ultrapassagens arriscadas, andar em velocidade acima da média do fluxo ou coisa do tipo, mas sim ser ágil dentro dos parâmetros de segurança exigidos para uma viagem tranquila para todos os passageiros. Nesse caso eu tive sim experiências com motoristas idosos que surpreendentemente conseguiram desenvolver os ônibus de forma até melhor do que o esperado em comparação com motoristas mais jovens. Então o meu balanço pessoal sobre isso é o seguinte: um motorista idoso ele não deve ser descartado para ser contratado por uma empresa de ônibus apenas por causa da idade. Deve sim ser feito um exame mais rigoroso para detectar possíveis problemas de visão, reflexos, etc. Mas a idade do motorista por si só, a meu ver, não é nenhum impeditivo. Agora eu quero ouvir de você. Qual é a sua experiência com motoristas idosos a bordo de um ônibus urbano ou rodoviário? Você aposta mais no fator experiência ou mais no fator dos reflexos, da visão, etc., que podem se comprometer com o tempo? Deixa aí nos comentários, que eu estou muito afim de saber de você, assim a gente poder trocar essa ideia. Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!